Nós estamos começando mais um Caminhos da Gente. Seja muito bem-vindo e eu gostaria de pedir você para acompanhar essa história de hoje até o final, porque hoje o Caminhos da Gente tem a participação de várias pessoas de casa que mandaram as suas perguntas, que mandaram as suas sugestões e hoje o entrevistado é o Diego, da Agropecuária Dois Irmãos, uma pessoa que veio para Coroaci, investiu na cidade e se transformou em uma referência do agronegócio aqui na nossa região. E hoje a gente vai descobrir o caminho que o conduziu até aqui, transformando o caminho dele num caminho da gente. Antes da gente começar essa entrevista, eu gostaria de pedir você para começar curtindo o vídeo, comentando e compartilhando com um amigo que com certeza vai gostar de ouvir a história de superação, de luta, de construção do Diego. Diego, é um prazer receber você aqui no Caminhos da Gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite, pastor. Primeiramente, parabéns aí pelo trabalho. Engrandece muito a região e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Diego, você e o seu trabalho chama muita atenção aqui na nossa cidade, na nossa região, pelo fato, né, de várias pessoas da área do agronegócio elogiar o trabalho que tem sido feito, a facilidade que as pessoas têm hoje de encontrar produtos de qualidade dentro da cidade, conhecimento na área. Então, isso é muito bacana. A gente vai falar muito sobre isso hoje, mas antes eu gostaria de conhecer o caminho do Diego. O caminho que você passou, que fez você chegar até aqui. Começando pela sua infância, pela sua casa. Como é que foi a sua infância? Bom, pastor, como todo bom brasileiro, né? Como toda pessoa que luta e que busca construir alguma coisa, né? Uma vida construída com muita dificuldade, com vitórias, com tombos, com recomeços, mas sempre de muita luta, mas sempre agarrado com Deus e sendo ajudado por várias pessoas e a gente conseguiu chegar até aqui. Minha infância, eu sou aqui do lado, né, de Sarduá, nascido e criado em Sarduá. Sou filho de professora e de caminhoneiro. Meu pai era motorista de caminhão e minha mãe professora. E sempre tive muito contato na roça. Meu pai sempre teve uma propriedade pequena, que é da família até hoje. Meu pai faleceu já há mais de 20 anos. E desde menino a gente ia pra roça e meu pai era aquele pai que sempre colocava a gente pra frente e fazia a gente trabalhar. A gente tinha as obrigações desde de criança. Muito bom, muito pai, muito amoroso, muito carinhoso com a gente, mas ferrenho. Colocava a gente pra frente mesmo. Então eu com 10, 11 anos de idade, a gente já ia pra roça, a gente já tinha as obrigações. Ele tinha umas pocilgas, a gente que tratava dos porcos, a gente que cuidava do gado. E já com 13 anos, eu tinha meu irmão, o Rodrigo, mais velho do que eu um pouco. Eu tinha 13 anos, meu irmão tinha 15 e nós já éramos os oficiais do curral. Já é o que tomava conta da vida mesmo, Já né? era nós mesmo que estávamos à frente da... Até ali a gente sempre auxiliando meu pai, auxiliando outras pessoas que trabalhavam lá com ele. Mas a partir dos 13 era eu e meu irmão que já cuidava do curral, ordenhava as vacas, fazia queijo, levava o queijo para a rua para vender. E assim começou. Meu pai sempre apoiando, sempre orientando. E eu falo sempre que o maior patrimônio que meu pai nos deixou foi nos ensinar a trabalhar desde muito jovens, né? A gente, eu falo que a gente, é uma pena que a gente só vê isso depois de certa idade, né? De certa Sim. experiência. A gente, naquela ocasião, a gente achava que o pai era até ruim, né? Que ficava obrigando a gente a fazer aquelas coisas, obrigando a levantar cedo. Criança, adolescente, né? Quer dormir até mais tarde, quer brincar, quer isso. Mas hoje não, já há muitos anos, né? Que eu enxergo que o grande orientador de tudo foi ele, que nos ensinou a trabalhar desde cedo. E eu enxergo que a pessoa, se ele for trabalhador, metade da vida dele está resolvido. Se não a vida toda. Porque se ele for trabalhador, que seja no cabo da enxada e vai tratar da família dele. Ele vai dar conta, né? Ele vai dar conta do recado. Vai Aí, dar conta. se ele for trabalhador aliado a outras características, é o que define o quanto ele vai desenvolver na vida, né? Mas aí é isso, né? Nós trabalhamos no curral durante
um tempo. A propriedade era uma propriedade grande? Não, propriedade pequena, sempre coisa pequena, propriedade pequena do meu pai e não era, a gente nem vivia dela, né? Era aliado de outras rendas, da minha mãe como professora, do meu pai. Meu pai tinha um caminhão pequeno, esse caminhãozinho. A gente brinca que é os Muriçoca, né? Ele tinha um 1513, anos 75. Eu lembro dele até hoje, um amarelão. E meu pai fazia pequenos fretes na região e ele levava lenha para vender para cerâmicas em Valadares. Aí a gente trabalhava nesse curral e durante um tempo eu ajudava ele a puxar a lenha. A gente carregava, eu com menino, já operava motosserra, já cortava, já puxava lenha. Eu lembro de uma propriedade do meu avô, a gente desmatando lenha nativa no alto de serra, a gente picava, derrubava e descia pro lugar do caminhão carregar na zorra. Sabe o que é a zorra? Uhum. Os mais jovens não sabem, Nem sabe o nem que é. sabem o que é. Aí tinha os boi carreiros, a gente carreava, tinha o pessoal que... E ficava eu e mais 2 companheiros. A gente que colocava a lenha no ponto e meu pai chegava à tarde, a gente carregava o caminhão para ele viajar, e ele ia, descarregava, no outro dia estava ali de novo. Então era a luta. A gente formando terra, arando terra com boi. Eu com 12, 13 anos, eu já era o carreador do meu pai, o que ia na frente lá guiando os bois e ele tocando, arando terra, plantando. Meu pai era muito, muito inteligente. Meu pai era aquelas pessoas que inventavam as ferramentas de trabalho dele, sabe? Uhum. E Que resolvia, né? ele era muito, muito inteligente para essas coisas. Então, foi o nosso grande, grande inspirador. E até hoje, meu pai, ele tinha um apelido de Afonso Sem Lei. Sempre que alguém lembra dele, sempre lembra dele como referência de trabalho. Seu pai era muito trabalhador, extremamente trabalhador. E e muito bom pra gente, né? Nada a reclamar do meu pai, igual eu falo na ocasião, a gente até achava que precisava daquilo, né? Quando a gente é criança, Uhum. mas foi o maior trunfo de vida que ele nos deu. Foi o que formou a pessoa que você é hoje, né? Exatamente, O tipo de exatamente. fibra, o Uhum, tipo de ser humano. é isso aí. Aí, continuando, eu com 17 anos fui para os Estados Unidos. A nossa região é isso, né? Todo mundo vai para os Estados Unidos. Quem nunca foi é porque ainda vai ou já voltou, né? Quem não tá lá é porque ainda vai ou já voltou. Eu, com 17 anos, fui para os Estados Unidos, menino. Eu falo sempre que eu sou muito abençoado. Deus encaminha sempre as coisas para mim que facilitam a trajetória. Eu tinha um primo lá que me ajudou muito, me encaminhou. Cheguei lá, tinha lugar de morar, tinha emprego, me emprestou dinheiro. Então, assim, me ajudou muito lá. Fiquei lá por 3 anos. Lá trabalhei em lanchonete. Trabalhei um período em lanchonete, chama Dunkin' Donuts. É uma rede que a gente trabalhava no atendimento mesmo e limpava, faxinava. É um serviço geral de uma lanchonete que a gente faz. Lavava banheiro e atendia o público e carregava insumos, jogava o lixo, serviços gerais. E fiquei lá um tempo e depois trabalhei com caminhão. Já lembrando a época do meu pai, né? A gente pegava, eu fui pra lá com 17 anos, eu não era nem habilitado aqui. Mas sempre estava ali manobrando o caminhão, ajudando a carregar. Às vezes meu pai, a gente viajava com ele deixava a gente pegar, já ensinando a gente o caminho. E lá nos Estados Unidos eu tive a graça de trabalhar com caminhão também lá. Incentivado por um amigo que trabalhava junto com a gente lá na lanchonete. Ele fez esse caminho, saiu da lanchonete e tirou carteira e começou a trabalhar com caminhão e me incentivou. E eu fui no mesmo caminho e consegui tirar a carteira. E aí é onde eu falo que sempre que quando a gente acha que a porta está fechando, né, Deus abre uma outra ali do lado. Eu fui a gente morava no estado de Connecticut, cidade de Danbury, estado de Connecticut, pertinho de Nova York. E eu fui para Flórida tirar a carteira. Nesse estado a gente não conseguia tirar. Fui para Flórida, tirei a carteira, peguei uma licença lá no trabalho. Fui para Flórida tirar a carteira. Não falei que eu estava indo tirar a carteira de caminhão, porque eu tinha receio que não ia dar certo, poderia acontecer alguma coisa e perder meu emprego, né? E eu fui, deu certo, tirei a carteira, voltei. Quando eu voltei, eu cheguei lá, eu fui demitido. Porque o pessoal já sabia que eu estava tirando a carteira e tal. E assim, não nem vejo como maldade. Eles já viram que eu iria sair.
Então, quem eles tinham colocado para me substituir durante o tempo que eu fui para tirar a carteira, eles já efetivaram essa pessoa, e eu fiquei desempregado. E aí, fui pedir ajuda do meu colega que tinha me incentivado a fazer isso. Cadê o rapaz? Sumiu. Ah, vou arrumar e tal, pastor, mais nunca. Me atendeu e tal. Eu falei, gente, e agora? Desempregado, com essa carteira na mão, tinha gastado bastante para tirar a carteira comercial lá, né? Que é a carteira de carreta. E aí falei, agora vamos ver o que vai acontecer. Aí liguei para uma pessoa que eu tinha conhecido lá tirando carteira, pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Chama Vanderlei, um rapaz de Uberlândia, um brasileiro também. Ele era de Massachusetts, eu tinha encontrado com ele lá. Aí liguei para ele depois de uns 15 dias que a gente tinha vindo de lá. Falei, Vanderlei, aí, como é que tá a vida? Consegui alguma coisa? Aí ele falou, ele só chamava a gente de parceiro. Falou, parceiro, eu vim embora lá de Massachusetts, lá não deu certo não, eu tô aqui em New Jersey. Tô aqui e tal, eu contei pra ele a história. Opa, vem pra cá que nós vamos dar um jeito aqui pra você. Aí é onde eu falo que Deus... Tem os caminhos dele, né? Tem os caminhos dele. Cara que eu nunca tinha visto na vida, não convivi com ele lá, tirando carteira lá umas 2 semanas. O cara me levou pra dentro da casa dele, junto com a mulher dele, junto com a família dele, e me deu a oportunidade ali de... Que isso, os contatos que ele já tinha, ele me passou, ele já estava trabalhando, tinha pouco tempo que ele tinha começado, mas ele era carreteiro antigo aqui no Brasil. Ele era experiente aqui no Brasil. Eu não sabia dirigir. Eu estava indo como aventureiro, né? E aí, fiquei lá com ele, dei umas 2 viagens com ele, umas 2 com o outro amigo, e apareceu uma oportunidade lá, uma empresa nova que ninguém conhecia. New Jersey é o polo de transporte nos Estados Unidos. New Jersey é vizinha ali de Nova York, uma região central, e é basicamente caminhão. Você pega... tem um rio que divide Nova York e New Jersey, você atravessa o rio, passa de Nova York, tá em New Jersey. Tem umas pontes elevadas, aquelas rodovias, você vê só caminhão, aquele monte de caminhão, aqueles containers que é do porto, né? É só caminhão, é base. Aí tinha uma empresa começando lá, começando a vida, eles tinham comprado 5 caminhões, eram 2 italianos. E aí ninguém conhecia os motoristas mais antigos, ninguém queria ir, né? Sobrava pros que estavam começando mesmo, não sabia o que ia dar. E aí fui lá com a minha carteira, recém-tirado. E assim, com 2 conversas, os caras me contrataram, Deus caminhando de novo. Lembro como se fosse hoje, era um português que era o despachante lá que cuidava disso, ele me entregou a chave do caminhão e me mostrou assim, era um escritório no lugar alto, ele mostrou da janela, falou, você vai pegar o cavalo 104, número 104, ele tá ali, ele mostrou da janela, aquele branco lá, e você vai pegar a carreta 1022, ela tá lá atrás, Luiz, aí me mostrou assim, você vai lá e pega, e você vai carregar nesse lugar aqui, me entregou o mapinha, né, a ordem de onde eu iria carregar. Eu peguei aquela chave, peguei aquela agulha e falei, gente, o que eu vou arrumar com uma carreta sozinho nessas estradas aqui? É coisa assim de... E eu tinha 19 anos, né? Pra me tirar essa carteira lá foi até eles até fizeram uma adulteração lá no meu passaporte pra aumentar a minha idade, que lá pra ser motorista profissional, aqui no Brasil também, né? No 21. Pra aumentar a minha idade, eu peguei isso e eu fiquei meio parado e o português olhou pra mim e falou, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Aí eu saí com aquilo, eu não tive coragem de ir lá pegar o caminhão pra ir lá engatar naquele. Eu não sabia mexer com aquilo, tava aprendendo. Voltei lá à noite. Aí depois que já tava devagar, eu fui lá à noite. Rapaz, eu gastei a noite inteira pra conseguir engatar o caminhão lá. Uma dificuldade, cara, uma loucura. E aí pegava aquele caminhão que é um monte de marcha, a gente não sabia lidar com aquele direito. Eu tinha dado 2 viagens com meu amigo lá, e tinha pegado pouco tempo, não tinha manobrado carreta, não tinha feito nada. Peguei aquele e fui, engata uma marcha, engata outra, e errava, o caminhão parava no meio da estrada, você começava de novo, e aquela luta. E eu fui carregar lá em cidade que chama New Haven, lá em Canérica, umas 3 horas de viagem. Eu devo ter gastado o dia inteiro nessa viagem, para arranco. Eu já tava andando no acostamento, na hora que eu errava uma marcha, eu encostava e ia de novo numa luta. Chegar lá para manobrar o caminhão, para carregar, cara. Tinha que dar uma ré dentro de um buraco que ele carregava de demolição. É tipo o serviço de caçamba
que faz aqui no Brasil. Lá a carreta chama walking floor, é que o piso dela move e joga a carga para trás. Aí tinha que dar ré dentro de um buraco, e a carregadeira carregava por cima, tinha que ficar na altura da carreta, porque ela tinha que compactar, porque tinha muita madeira, essas coisas, ela tinha que ir apertando para dar peso. Eu tentei manobrar essa carreta várias vezes e voltava, porque entortava, não conseguia, eu já estava todo suado lá, aí um muchacho que estava para carregar depois de mim, foi lá, bateu na porta, amigo, eu quero que ponga aí para você. Opa, graças a Deus, pulei do caminhão, Por favor, pulei do me caminhão, salva. ele colocou ele lá para mim e carregou e saí assim, aí eu sofri, sei lá, uns 15, 20 dias nessa luta, não conseguia engrenar o caminhão direito e Deus me protegeu, que não aconteceu nada, não aconteceu um acidente, não aconteceu nada e graças a Deus depois eu me encaminhei. Essa empresa que estava começando, que ninguém conhecia, veio se tornar a melhor empresa lá da região. Os caras foram comprando mais caminhões, mais caminhões. Esse amigo que me ajudou, que eu levei lá, veio trabalhar com a gente. Assim que pintou vaga lá, eu trouxe ele, trabalhava na empresa que estava num caminhão velho, um caminhão mais sofrido. Ele veio trabalhar com a gente e fiquei lá até quase na época de eu vir embora. Graças a Deus foi o que abriu o caminho. Tô no caminho certo ou tem que dar os intervalos aí? Não, é isso mesmo. Então tô contando toda a trajetória, né? Mas aqui, uma coisa que eu acho interessante, meu irmão, às vezes a gente não percebe Deus guiando a vida da gente enquanto a gente está vivendo. Sim. Quando o tempo passa, que você olha para trás e você vê que foi a mão de Deus que estava guiando tudo. Até nos momentos de dificuldade, né? Os momentos de crise. Principalmente nos momentos de dificuldade, né? Onde Deus te coloca no caminho de novo, né? É exatamente que a gente percebe. E, na verdade, o motivo da gente ter esse canal é mostrar para as pessoas que atrás de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que se deu bem na vida, tem uma história de conquista, luta, tem luta, não é verdade? Tem muita luta. Tem um caminho difícil de trilhar, É. né? Porque eu fico imaginando você, jovem, Menino, né? com uma carreta, cara, num outro país, Não falava a língua, um sofrimento. tendo a coragem de enfrentar, não, isso aqui é um desafio, eu tenho que transpor essa dificuldade aqui, essa barreira, para lá na frente eu poder, né, desfrutar. Eu acho isso incrível na história das pessoas. Às vezes as pessoas vê o outro passando de carro na rua e olha, às vezes até rola até uma inveja, um ciúmes, assim, de conquista na vida de uma pessoa, mas não sabe. O cara deu sorte, né? Tem sempre esse. Tem um ditado, eu acho que me disse esse ditado foi o Ronei, o prefeito. Ele disse que as pessoas vêem os tombos da gente, mas não vê as cachaças que tiver. Eu pastor. É o contrário, né? Como é que cachaça que bebe, mas não vê os tombos que leva. As cachaças que bebe, vê os tombos. Mas é verdade. E como é que episódios desse da sua vida, tanto em tenra idade, você já trabalhando, sendo ali conduzido pelo seu pai, já te preparou para você enfrentar uma dificuldade de você. A gente não vê naquele momento, né? Mas é isso aí. E como toda aquela trajetória, toda aquela experiência que você teve dentro daquele momento te ajudou para o resto da vida. No restante, né? No retorno para o Brasil, você conseguir transpor. E isso é muito significativo na vida da pessoa, né? Rapaz, só de você me falar, eu já fiquei pensando, sabe? O motivo do canal existir é exatamente isso, mostrar para as pessoas, principalmente para essa nova geração, que o caminho, ele é difícil. Não tem nada de graça, né? Não tem almoço grátis, né? Eu já ia falar esse ditado, eu tenho um ex-patrão meu que falava, cara, não existe almoço de graça. Se você está almoçando de graça, alguém está pagando por ele. Não existe. Então é isso. E aí eu fiquei lá nos Estados Unidos por 3 anos. Eu já tinha a intenção de vir embora, mas o que me acelerou o processo de eu vir embora foi um acidente de caminhão. A gente trabalhava assim, ao extremo. A gente... eu falo sempre para essa meninada, eu gosto muito de tentar... Sempre que alguém começa a trabalhar comigo, ou que eu tenho oportunidade, eu gosto muito de dar conselhos mesmo, né? Eu falo que a gente... experiência é uma coisa que custa caro,
e que você não acha para comprar. Sim. Você tem que viver. Então, se você conseguir pegar alguma experiência das pessoas mais velhas, mais experientes, claro, cara, você é um adianto muito grande na sua vida. Você deixa de cometer muitos erros, né? Exatamente. O meu irmão falava que o burro é aquele que erra, 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 erra e continua errando a vida inteira. O inteligente é aquele que erra uma vez e aprende. E ele falava o ninja, né? O ninja, o diferenciado, aqueles que existe 1 em 1 milhão, é o que vê o erro do outro e não erra. E aprende. Esse é difícil demais da conta. Existe muito poucas pessoas desse jeito, né? É muito complexo. Mas lá eu trabalhava demais. Na minha época de lanchonete, eu cheguei a trabalhar 112 horas na semana. Foi o meu recorde lá. 112. 112 horas na semana. Mas 90, 95 eu fazia toda semana. Eu abri uma lanchonete, eu pegava às 5h30, abria ela às 6, numa cidade que chama Brookfield. Eu chegava lá às 5h30, preparava café e tal, abria a lanchonete às 6. Trabalhava nela até às 3 horas da tarde. Aí eu ia para casa e pegava numa outra, na cidade que chama Bethel, às 7 da noite, às 19 horas. Fechava lá às 11 e aí eu ia limpar tudo, organizar tudo. Trabalhava normalmente até meia-noite lá. Mas essa empresa, chama Dunkin' Donuts, é uma franquia, mas lá na região, elas eram 17 lojas na minha época. E sempre eu era um dos que o gerente lá, o chefe, chamava Gladstone, um goiano, contava para tapar os buracos. Então, 5, 6 vezes por semana, ele me ligava. Quando tava dando as 3, ô Diego, vai para tal loja que tá faltando um lá. Diego, tá faltando. Então era normal eu pegar de 5h30 à meia-noite. Direto. Eu tinha esse intervalo, mas sempre tava tampando algum buraco. E depois que eu fui mexer com o caminhão, aí você já não era horista, já não tinha hora, mas a gente ganhava por viagem. Então era normal a gente virar à noite, tomava rebite. O acidente que eu sofri lá, eu já estava indo para 3 dias sem dormir. Que isso? 3 dias sem dormir. Não é que ninguém obrigava a gente a fazer nada, era a vontade mesmo de ganhar dinheiro. Lá essa empresa, ela tinha um esquema que incentivava a gente. Tipo assim, as 3 primeiras viagens que você fizesse era um valor. Se você fizesse a 4ª na semana, você tinha um bônus de 30%. Se você fizesse a 5ª, você tinha um bônus de mais 50%. Se você fizesse a 6ª viagem, era 2 por 1. Você ganhava 2 viagens em uma só. Rapaz, eu queria fazer essa 6ª viagem faltando pneu, faltando lona, puxando o caminhão nas costas. Se tivesse 100 rodas, eu queria fazer essas viagens de qualquer jeito. Quando tinha algum caminhão da empresa quebrado, algum caminhão que estava fazendo alguma manutenção mais complexa, um motor, uma caixa, que o caminhão ficava 15, 20 dias parado, eu pegava a carreta emprestada, a trela, né, que a gente chama a parte de trás, e carregava ela, deixava ela de reserva. A gente carregava ela de demolição, então podia ficar carregado, né? Eu carregava e deixava ela de reserva. Às vezes eu pegava, buscava lá na garagem da empresa, levava no carregamento, carregava, deixava, ou trazia para a garagem, dependendo do lugar, né? Deixava lá, ou deixava lá no carregamento mesmo. E quando eu tinha algum problema, não um problema no caminhão, um atraso, um acidente que atrasava meu carregamento, eu tinha uma reserva para me fazer a 6ª viagem do mês. E assim, cara, o meu apelido lá era Morrendo, no meio da turma lá. Olhava para mim, só faltava cair, porque morto levantava. Trabalhava, virava noite e tal. E esse dia que eu sofri o acidente, eu já estava indo para 3 dias sem dormir. O caminhão estava com um problema de vazamento no radiador. E eu vim colocando água, mas não queria ir para a oficina. Eu fui descarregar, vim colocando água, fui carregar primeiro, para depois fazer o caminhão para a oficina, para garantir minha viagem. Quando eu cheguei, o pessoal da oficina já não quis mexer, porque estava tarde e tal. E aí eu inventei de eu mesmo desmontar a frente do caminhão. Meti a chave, tirei tudo, achei o vazamento do radiador lá e reparei aquele negócio. E eu mesmo arrumei, montei de novo e saí. Eu lembro que eu saí, era 11 horas da noite. Eu já estava com 2 noites viradas, estava indo para a 3ª. Tomando rebite, é claro, tomando remédio. E aí, quando deu 1 hora da manhã, eu já não estava aguentando mais. Aí eu falei, não, agora eu vou parar para dormir. Vou parar para me dormir um pouquinho. Eu parava para dormir a 45 minutos. Aí lá, gente, eu estava na Rota 84, lá no estado de Nova York. Nos Estados Unidos tem as áreas restritas só para caminhão. Só para caminhão. É lugar dos caminhões descansarem. Algumas têm estrutura, com banheiro, com telefone, com tudo. Isso há 20 e tantos anos atrás. Eu vim de lá em 2003.
Já existia isso. E aí e tem assim, intervalos de 50 quilômetros, 80 quilômetros, depende da rodovia, né? Tem as áreas restritas para caminhão. E aí eu tava já meio zonzo de sono, eu não quis tomar outro rebite. Eu passei de uma área. Tive uma área, eu passei. Como eu já tava querendo parar, eu não tomei o remédio. Eu passei dessa área e não aguentei chegar na próxima. Aí nesse intervalo eu tombei o caminhão, uma baixada, uma descida reta. Eu não sei se eu dormi, se eu apertei o pé no caminhão, se foi o embalo do caminhão mesmo. Aí ele embalou, chegou na curva, tem aqueles sonorizadores. Aí o caminhão começou a sair da estrada e fez aquele barulho. Eu acordei assustado. Aí tentei fazer a curva, comecei a fazer a curva, guiando o caminhão, mas o caminhão puxando, o caminhão carregado. Eu lembro, eu tenho essa imagem na minha mente até hoje. Eu olhei pelo retrovisor, a carreta tinha uma linha de luzes assim na altura do assoalho da carreta. Eu olhei, ela já estava subindo. Quer dizer, a roda já estava fora do chão, já estava puxando para tombar. Aí eu tentei voltar o caminhão, ele galeou e aí já começou a pegar no guarda-reio. E começou a carreira de fogo, eu tentando fazer a curva, não teve jeito. Aí o caminhão tombou, onde mais uma vez Deus é perfeito. Como eu estava próximo do guarda-reio, o caminhão tombou nesse guarda-reio, aquela parte de aço, pegou aquela parte, arrancou o eixo do caminhão, arrancou tanque, arrancou toda aquela parte de aço. E eu estava sem cinto, menino irresponsável, né? Sem cinto. Eu caí do lado do passageiro, o caminhão saiu arrastando numa faixa de asfalto que tinha atrás do guarda-reio. Eu machuquei isso aqui tudo no asfalto, arrastando isso aqui. Se eu tivesse tombado um pouco mais em cima, tivesse tombado em cima do guarda-reio, a cabine, o guarda-reio ia cortar ele todo. Porque a parte de baixo do caminhão, onde estava o tanque e eixo, o guarda-reio saiu arrancando aquilo tudo. E eu tive uns esfolados, mas assim, pelo acidente, nada demais, nada demais. E graças a Deus não envolveu outras pessoas, não teve mais consequências. Mas aí pra mim foi a gota d'água. Falei, não, eu não vou ficar aqui mais. Eu já tinha sofrido alguns outros acidentes pequenos em função disso, de querer trabalhar demais, de cansaço. E responsável, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. E sempre naquela ânsia de querer ganhar dinheiro, que era o meu projeto, né? Ir lá buscar um dinheiro e começar a vida. Aí eu fiquei lá, mas nos Estados Unidos as coisas são muito rígidas. Fiquei lá por mais uns 45 dias, fui na corte, respondi por esse acidente, tomei umas multas e tal, mas nada muito complexo. E aí eu vim embora depois desse acidente. Aí vim para o Brasil. Agora, deixa eu te perguntar. Primeiro aqui, você consegue chegar um pouquinho mais para perto do microfone? Quanto mais perto do microfone, você me lembra, filho, de cortar, né? Hoje você não tá com a sua folha, não, né? E outra coisa, eu tô no meio certo da tela aí? E você tá mudando a tela? Primeiro, não põe o cotovelo, não, que você tá sacudindo a mesa toda. E você tá mudando direitinho? Ou você tá deixando 10 minutos lá, num rosto só? Pega a visão aí. 1, 2, 3 e... Valendo. Diego, mas e a escola? Como é que foi? Qual foi o papel da escola na sua vida? Pastor, eu saí daqui, né? Eu tinha 17 anos. Eu estava no último ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio na época. Eu não cheguei a concluir, né? Eu saí no meio do ano, fiquei pendente com a conclusão do segundo ano, do terceiro ano, né? Do ensino médio. E aí eu voltei em 2003. Eu voltei de lá, cheguei no meio do ano, cheguei no mês de junho. Mês de julho eu já me matriculei em nenhuma. Como é que chamava? Aquelas escolas que era para completar. É tipo EJA. Tipo um supletivo. Acho que é supletivo. Aí eu fiz o terceiro ano em 6 meses. Então eu cheguei em junho, julho eu já concluí, já entrei no supletivo. Em 6 meses eu fiz o terceiro ano, concluí o ensino médio. E no outro ano eu já entrei na engenharia. Já fiz o vestibular e comecei na faculdade. É engraçado isso quando a gente chega dos Estados Unidos, todo mundo já esteve lá, eu sempre converso isso. A gente trabalha lá, mas trabalha pra morrer, né? Chega... A impressão que a gente tem é que a gente vai chegar de lá cansado. Rapaz, a gente chega no Brasil, mas chega num gás. Mas chega numa vontade de fazer coisa nova. Eu fiz tanta coisa quando eu cheguei, que assim, nós plantamos eucalipto, nós construímos galpão, e eu voltei a estudar de imediato. A gente chega numa vontade danada. Então, assim... É interessante como que a mudança de ambiente, às vezes, ela te dá esse empurrão.
E aí já comecei a estudar, fiz engenharia civil. Nesse meio tempo, eu comecei a faculdade em 2004, né? Em 2005, nós abrimos a loja com meu irmão. Mas o meu irmão que era o idealizador disso. O meu irmão, a gente sempre junto, quando eu estava lá nos Estados Unidos, ele que mexia com as coisas aqui para mim, alguma coisinha que eu construía, alguma coisinha que eu comprei aqui, era ele que Ficava na tocava. frente de você. Ele que tocava o negócio. O meu pai, eu perdi ele, eu estava lá, em 2002. Meu pai sofreu um acidente de caminhão. Meu pai tinha problema de diabetes, o mesmo problema do meu irmão. A gente acha que ele passou mal no caminhão e tombou o caminhão e faleceu. A gente acha que ele passou mal pelo local que foi, pela experiência que ele tem, mas a gente não tem certeza de Não nada. sabe, Ele né? era diabético, mas nós perdemos ele, foi num acidente. Um baque danado, na época eu estava lá, eu não consegui vir embora, eu cheguei de comprar passagem, mas deu uns desacertos, acabei não vindo. E aí eu fiquei lá mais um tempo e vim no ano seguinte. Aí, 2005, né, o meu irmão que puxou para a gente abrir a loja, era uma área carente, lá na cidade, nós abrimos a Agropecuária Dois Irmãos, daí o nome, né, em 2005. E luta de novo, luta de novo. A gente teve um momento que a pessoa, quando começa qualquer empreitada, ele sofre demais. Não tem. Eu uso sempre um termo que não existe céu baixo. Não tem céu baixo. Não tem céu morro abaixo, né? Não tem céu baixo e o urubu é preto para todo lado. Eu sempre falo isso. Todo mundo que começa a vida, ele passa dificuldade, não tem jeito. E mesmo meu irmão, a gente começou inexperiente, vendendo para quem não paga, vendendo com margem muito baixa, que não cobria custo. Nós tomamos muito prejuízo no começo da loja, 2005. Ele vendeu uma casa para ele começar, que ele tinha uma casa que ele tinha construído no terreno do meu pai, no fundo lá, com muita dificuldade, casou muito novo. Ele vendeu a casa e um dinheirinho que eu tinha trazido dos Estados Unidos, eu tinha construí um predinho, fiz algumas coisas, não tinha muito dinheiro também não. 3 anos só, né? Fiquei um bom tempo só para pagar a conta e não trouxe muita coisa não. E o dinheirinho era uma parte minha, parte da casa dele, nós abrimos a loja. E começamos, lutando. Em 2008, quando eu formei em engenharia, eu formava e trabalhava na loja durante o dia. Era a gente mesmo que fazia entrega, tinha um caminhão que era nosso do meu pai, o mesmo caminhãozinho antigo do meu pai, a gente tinha lá, ele que era que a gente usava para fazer entrega, eu dirigia, batia carro, carregava o caminhão, aquela luta, e à noite ia para a faculdade. Muitas vezes, às vezes ia levando lenha também, além da loja, mexia com lenha também. Igual meu pai, ia para Valadares de madrugada, chegava lá, descarregava o caminhão, carregava com algum material de construção, às vezes ia para a faculdade e depois da faculdade voltava para casa, chegava em casa 1 hora, 2 horas da manhã, muita luta. E em 2008, isso é uma situação que marcou, foi quando eu formei e a gente naquela, sem saber o que faz, o que não faz, e meu irmão era muito organizado com relação a números. Ele anotava tudo, ele planilhava tudo. Eu lembro uma reunião que nós fizemos lá na loja, lá, a gente conversando, pegamos os números dele, 2008, e nós estávamos falidos. O que a gente tinha de movimento, de giro, eu lembro que faltava R$ 5.000 para a gente pagar todo mundo que a gente devia. Se a gente vendesse tudo que a gente tinha, todo o patrimônio que a gente tinha, e os contas a receber da loja, o caminhão que a gente tinha e tudo, e a gente... Faltaria R$ 5.000 ainda para pagar os credores que a gente tinha. Depois de 3 anos de loja. E na ocasião, eu queria chamar os credores. Ô, Rodrigo, vamos chamar o pessoal que a gente deve, colocar para eles aqui, ó, nós devemos tanto para você, tanto para você, tanto para você aqui, e que nós temos é isso aqui. Naquela época, não sei se o senhor é dessa época, se o senhor mexia, a gente devia 100% para a agiota. Não existia crédito em banco, era muito mais difícil. Hoje ainda é difícil, mas menos do que era na ocasião. E juros naquela época era 4%, 5%, 3%. Era. Então, assim, você devia um valor, igual na época a gente devia coisa de R$ 300.000, a gente pagava de juros 14, 15 mil reais por mês. E a nossa empresa não dava nem isso. A gente não estava dando conta de pagar nem os juros. Então, por isso eu queria fazer isso. E o meu irmão, não, a gente não pode fazer isso não, a gente tem que virar de alguma forma, vamos fazer outra coisa. Aí foi onde eu saí. Fui trabalhar na engenharia, ele continuou tocando a loja. Eu rodei
durante 9 anos fazendo obra. Fiz obra para todo lado. E nesse meio tempo nós abrimos uma construtora lá em Sardoá para prestar serviço para a prefeitura. A gente fazia obras de infraestrutura, fizemos obras de edificação, fizemos várias obras lá na região. E o meu irmão começou um negócio também de genética de gado. Esse negócio tem um negócio interessante que ele já estava mexendo com inseminação artificial, ele mesmo fez o curso, ele mesmo inseminava, ele já estava começando a nascer umas bezerras muito boas. Aí a gente participou de exposição em Valadares e já tivemos alguns animais premiados na exposição lá. Meu irmão, a genética que ele desenvolveu lá. E nesse meio tempo, um primo nosso ganhou na Mega Sena. Aquele lá de Guanhães, que ganhou na Mega Sena 2012, alguma coisa assim. Ele ganhou na Mega Sena e pouco tempo antes dele ganhar na Mega Sena, ele estava lá ajudando a mexer com gado no parque de exposições. Para um outro primo nosso, que estava com gado lá também, o Ger. E ele viu aquele movimento, empolgado com aquilo ali, ele estava de cocheiro lá, dormia na barraca, tratava dos animais, isso que ele fazia lá. E logo em seguida ele ganhou na Mega Sena. Aí o cara estava vislumbrado com aquele ambiente. E ele começou a comprar vaca cara, aquelas vacas premiadas, essas fazendas renomadas na região, com vaca de 400 mil, 500 mil. Que é isso? E foi comprando essas vacas e mandando lá para nossa propriedade. A propriedade do tamanho de um ovo. E ele encheu aquele negócio. Eu lembro que ele chegou de mandar uns 40 animais para lá. A gente não tinha nem trato pros animais. Não tinha jeito. Isso, coisa de maluco. Mas E aí teve que começar a comprar carreta de silagem para tratar desse gado e tal. Uma coisa de maluco. E o meu irmão era visionário, inteligentíssimo. Ele falou, nós temos que aproveitar essas vacas. E ele a gente arrendou terra e comprou vacas em parceria com ele, né? A gente não tinha dinheiro. Ele é que estava aportando o dinheiro, na verdade. E o meu irmão entrou na FIV, né? Que é a fertilização in vitro, né? Aspirava aquelas vacas renomadas dele e implantava em barrigas de aluguel. Sim. E nisso, esse primo nosso, ele ficou empolgado com esse negócio há pouco tempo, né? Ele, coitado, inexperiente, ganhou um dinheirão desse, nem sabia o que fazia. Ele ficou nessa empolgação aí, talvez uns 6 meses, 7 meses. E aí já comprou fazendas lá pro lado de Guanhães, aí já começou a levar esse gado para lá. O gado dele já foi levando para lá. Mas ficaram para nós as barrigas, né? Daqueles gados, daquele gado elite. E começou a nascer assim, só gado Só tem da top. prateleira de cima. E meu irmão era muito cuidadoso e tal. Isso foi uma das coisas que salvou a gente. Porque nós fizemos um leilão lá na propriedade nossa em 2013. Nós fizemos um leilão e foi o que salvou a gente, sabe? Levantamos uma grana alta. A gente, desde 2008, né, que eu estava fora na engenharia e as obras nós não fazíamos, a gente tinha levantado uma grana também, já tinha pagado um pouco das dívidas, mas o que zerou as contas foi esse leilão que nós fizemos lá, com esses animais que a gente conseguiu produzir a partir das doadoras do meu primo, do André. E aí a gente deu uma controlada nas coisas e começamos já com experiência, já com bagagem, né? Nós começamos a desenvolver mesmo. E o meu irmão tinha um problema de saúde, diabetes, igual meu pai. Pois é, mas nessa altura do campeonato aí, a agropecuária estava fechada. Não chegamos a fechar, não. Não chegou a fechar momento nenhum. Nunca fechou, momento algum. Nós víamos remando com aquelas dívidas e aquele trem. E lutando, embolando aquele negócio. Aí eu ganhando dinheirinho fora com engenharia e meu irmão tocando as obras aqui também. E eu vim aqui de vez em quando e dava um suporte, e a gente ganhando dinheirinho. Aí de vez em quando um agiota saía um papo que a gente tava quebrando, o cara pediu o dinheiro dele, nós corria, pegava com o outro e pagava ele. Não pode perder o nome, né? Não pode. Não pode perder o nome. Porque senão todo mundo quer, exatamente, aí quebra mesmo. Isso chegou de sair que a gente tava quebrando. Então aquela luta, sabe? Foi muita luta mesmo. E meu irmão, coitado, eu falo que meu irmão ele não aproveitou o que ele construiu, infelizmente. O meu irmão, em 2013, nós fizemos esse leilão que deu uma resolvida na nossa situação financeira. E meu irmão já vinha debilitando da decorrência da diabetes. Na época, hoje tem os tratamentos mais avançados, né?
E aí, assim, de 2014, por aí, meu irmão derrocou mesmo, sabe? Arriou, a saúde muito frágil, e hospital, começou a fazer hemodiálise, porque o rim já não estava funcionando, e aquela luta. Em 2015, ele aí entrou para a fila de transplante, como ele tinha diabetes, o transplante tem que ser de rins e pâncreas, né? Porque se transportar o rins, a pâncreas não está produzindo insulina, daí a pouco ele perde o rim de novo. Entrou para a fila de transplante, demorou e tal, e ele chegou de fazer o transplante, foi chamado no dia do meu casamento. No dia do meu casamento, a gente, na expectativa lá, aí chegou o telefonema que tinha achado o doador para ele. Aí foi aquela correria, aquele negócio. Ele foi para Belo Horizonte, não participou do meu casamento. E fez o transplante, mas eu fico meio engasga, né? Não, mas pode ficar tranquilo, eu entendo. Aí ele chegou de fazer o transplante de rins e pâncreas, mas ele já estava com a saúde muito debilitada, sabe? Aí em seguida veio problema de intestino e tal, e ele não aguentou o pós-cirúrgico. Ele, acho que foi 9 dias depois que ele fez o transplante, ele faleceu. Aí foi outra luta, né? Aquele baque. A gente tinha a loja lá de Sardoá e tinha os outros negócios. E, aí você tem que, a hora que você tem que sentar e ver o caminho que você toma, né? Que rumo. E eu falo que é uma pena que ele não chegou a aproveitar, né, do trabalho dele mesmo, que a luta que ele teve, ele não conseguiu usufruir disso. Quando ele foi comprar um carro bom para ele construiu a casa dele no último ano antes dele falecer. Ele fez ele não tinha casa, ele vendeu a casa para montar a loja, passou a morar de aluguel. Ele foi fazer uma casa para ele de novo um ano antes dele falecer, um pouco mais que isso. Ele conseguiu comprar um carro bom para ele um ano antes de falecer, talvez menos que isso. Então ele usufruiu muito pouco do fruto do trabalho dele mesmo. Então aí veio aquele baque, né? A gente teve que apurar as coisas, passar o que era dele para os herdeiros dele, né? Que eu não era. Ele tinha um casal de filhos, gêmeos, e a esposa dele. E aí foi onde eu me vi obrigado a dar uma resumida nas coisas, né? A gente já tinha diminuído alguma coisa em função da saúde dele, né? A gente já não estava mais mexendo com obra pública lá, de construção. E nós tivemos uma fábrica de pré-moldados também para atender. A gente pegava muita obra de infraestrutura, então a gente montou uma fábrica de bloquetes, meio-fio, para atender essa demanda, né? essa demanda. E a gente já tinha parado com isso também. E aí, continuava com a fazenda, com o gado. Depois que ele faleceu, eu tentei mais um tempo, mais uns 2 anos, mas muito prejuízo, não conseguia tocar o negócio direito, e eu fora ainda. Continuava trabalhando fora, fazendo obra. Nessa ocasião, eu estava tocando obra em Carlos Chagas e estava começando a obra em Valadares. Aí, eu fiquei em Valadares 2 anos e pouco, tocando obra ali em Valadares, nos conjuntos habitacionais. E aí, quando eu estava terminando as obras em Valadares, a empresa que eu trabalhava tinha obra lá no sul de Minas, perto de Pouso Alegre, esqueci o nome da cidade. Poços de Caldas. Lá em Poços de Caldas, eu falei, não, eu não vou para lá não. Eu tinha acabado de casar, tinha casado tinha pouco tempo, a gente já estava com projeto de filho. Eu falei, não, eu não vou viajar mais não, vou procurar um jeito de ficar mais perto, né? mais perto de casa. Aí foi isso 2015. Aí eu fiquei mais um pouco ainda até terminar as obras de Valadares. 2017 eu parei com engenharia. Saí da empresa que eu trabalhava e voltei para Sardoá. Já tinha parado com o gado de leite, tinha parado com a construtora, né, que era o meu irmão que tocava. Aí eu falei, não, agora nós vamos... eu preciso ampliar o negócio um pouquinho. Aí 2017 foi que nós viemos para Coroaci. Né? O dinheirinho que eu tinha ganhado lá na construtora, o acerto e tal. Eu falei, não, vamos abrir uma loja lá em Coroaci. Na verdade, tinha vários clientes daqui que iam lá buscar coisas em Sardoá. E a gente tem uma área em comum, que é aquela região ali do Indaiá, Bananal, que é Coroaci, Sardoá, né? E o pessoal vai para lá e vem para cá. Então sempre alguém tava lá, falou, olha, tal, lá em Coroaci tá precisando de uma loja boa e tal, porque vocês não vão para lá e tal. E eu tinha o meu primo, que era quem tocava a loja depois que
passou do meu irmão, era o meu primo Elvinho, que foi quem veio aqui para O Coroaci. Elvinho, né? É, o Elvinho chegou a te conhecer ele, né? Sim. É. O Elvinho era um dos que colocava pilha, vamos abrir uma loja lá, vamos abrir uma loja lá e tal. Aí surgiu a oportunidade, na época da cooperativa, né? O pessoal até hoje fala da cooperativa. Tava à venda e o Elvinho colocando pilha, vamos para lá, vamos para lá. Falou, Elvinho, você vai? Eu falei, vou. Falei, então tá resolvido, nós vamos montar uma loja para lá. Aí viemos, negociamos com o rapaz, com o Nicodemos, na ocasião, uma pessoa muito boa, uma negociação super tranquila. Eu falo que aqui em Coroaci eu nunca tive problema. O pessoal de Coroaci Que joia, meu é irmão. diferente. Coroaci é... Eu falo que... Porque a próxima pergunta é exatamente essa, sabe? Coroaci, né? Cara, Coroaci pra mim foi a virada de chave, outra virada de chave positiva, né? É uma guinada na vida que graças a Deus eu tive com a minha família, com o pessoal que tá junto com a gente, quando a gente veio pra cá. Porque nós viemos num negócio que querendo ampliar um pouco o negócio, vimos a oportunidade, e desde quando a gente veio pra cá, cara, é só, graças a Deus, lógico que tem as dificuldades, Claro, como tudo, né? Mas a gente, quando chega uma pessoa de fora, normalmente ele é visto meio que como forasteiro, né? O cara veio aqui para pegar o dinheiro da região e tal. E desde quando a gente chegou aqui, assim, a gente teve apoio demais. O Elvin veio para cá, o Elvin que desenvolveu a região, mas muitos amigos, nós temos clientes desde aquela época que abriu, tá lá com a gente até hoje, viraram amigos. Muito apoio, uma região muito produtiva. Talvez vocês que são daqui de Coroaci, vocês nem consigam enxergar isso, né? Tem aquele velho ditado do santo de casa não faz Não faz milagre. milagre, né? Coroaci é uma potência. A gente roda muito. A rede, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a rede hoje ela está em 22 cidades. Coroaci, se não é a melhor região, é uma das melhores. Tá, eu tô te dizer que ela tá entre aí as três, em questão de faturamento de loja, em giro, né? Então, assim, Coroaci é uma potência. E aí, desde dessa ocasião, a gente vem desenvolvendo, né? Eu falo sempre que a gente agradece muito a região porque a gente se propõe a prestar um serviço, né? Que a gente precisa de quem produz. O nosso serviço é para produção. O que a gente fornece, o que a gente trabalha, não é para o cara ir passear no shopping, não é uma roupa ele vestir, não é um carro para ele andar, para ele passear, não é para ele trabalhar. É adubo, é semente, é medicamento, é insumo. E o negócio gira porque o povo trabalha, porque o povo produz. Então, isso aqui é diferente. Então, assim, e eu sempre falo que a gente às vezes é visto como forasteiro e não é a realidade, né? A gente, hoje, o maior investimento que nós temos está aqui. O nosso maior negócio é aqui. Aquela loja que a gente construiu, o investimento que a gente fez. As pessoas que trabalham com a gente são 100% daqui. Olha, tem uma pergunta do Antônio Carvalho, mais conhecido como Pitbull. Não sei se você sabe quem é Pitbull. Ele pediu para te perguntar assim, o que levou você a montar uma loja como a loja que você montou aqui em Coroaci? Nas palavras dele, uma loja de capital. Mas é isso. É enxergar o potencial da região. A loja de Sardoá, ela tem 20 anos. A loja de Sardoá tem... A loja lá são 130 metros quadrados. A daqui tem quase 1.000. Então, então, é o potencial da região. Não que Sardoá seja pior ou seja ruim. Eu brinco sempre, eu vou chegar nisso ainda na parte do café. Sardoá está anos atrás de Coroaci, em desenvolvimento da área rural. Eu não estou falando isso para desmerecer ninguém, muito pelo contrário. Eu amo Sardoá, eu quero desenvolver lá também. Mas o trabalho que está começando lá agora, com o café, com fomentar, já foi feito aqui há 20, 25, 30 anos atrás. Então, não tem o que falar, né? Infelizmente ou felizmente, nunca vai apanhar Coroaci, porque lá vai desenvolver, mas aqui vai continuar desenvolvendo, vai estar sempre à frente. Então a gente abriu a loja aqui, é isso. A princípio, às vezes a pessoa acha o cara é de visão, o cara é visionário, é nada, cara. A gente vem por acaso, é Deus que abre as portas. É Deus que abre as portas. Quando nós viemos para cá, a nossa ideia, a gente tinha um caminhão que fazia entrega em Sardoá, e a ideia era esse caminhão
vinha aqui em Coroaci 2 vezes por semana para fazer as entregas daqui. Era a nossa visão de negócio. E aí veio, daí a pouco o Elvin falou, Diego, vamos precisar de um caminhão para ficar só aqui. Vamos lá no banco, financiamento, um caminhão fiado, e compramos um caminhãozinho e colocamos aqui. Daí a pouco precisou de outro, daí a pouco precisou de outro, tudo financiado, tudo aquela luta. E assim, hoje a nossa referência é aqui. A loja daqui hoje, ela fatura 3 vezes a de Sarduá. E a de lá é que é a matriz, a de lá é que é a mais antiga. De lá que começou, né? É a de lá que começou o negócio. A gente quer desenvolver lá também, o pessoal me cobra, né? O Coroaci, aquela loja bonita, aquela loja tal, e aqui Sarduá, isso, pô. Os vendedores que atendem a gente, que já viraram amigos, né? Como é que você abre uma loja daquela e fica aqui com essa estrutura? Primeiro é condição financeira, né? Como eu tô falando para o senhor, o nosso maior investimento é aqui. E aquela loja nós ainda vamos pagar a dívida dela bastante tempo. Bastante pedaço. Bastante tempo ainda para pagar. Mas nós vamos fazer um investimento lá também, que a cidade lá merece. No momento certo, a gente já está começando os projetos para desenvolver lá. E a parte da virada de chave, eu me tornei produtor de café também, pela paixão aqui que eu vi aqui, o negócio desenvolvendo. Conheci o Zé Rodrigues, que já participou aqui do... O Zé Rodrigues esteve aqui. O último podcast foi com ele. Foi com ele, né? Foi. Eu conheci o Zé Rodrigues virou um amigo, hoje é um parceiro meu lá na loja, me ajuda demais. E hoje ele me dá assistência lá na propriedade também, através do Senar. Ele me enquadrou no projeto que ele tinha lá do Senar e hoje eu sou assistido pelo Zé Rodrigues. Uma vez por mês ele vai lá. O Zé Rodrigues cara... É diferente, é diferente. E uma coisa que eu apaixonei pelo Zé Rodrigues é que logo que eu conheci ele, através de um outro amigo, eu fui lá na propriedade dele. A história de vida do Zé Rodrigues é fantástica. É incrível. Fantástica. Eu estive lá, eu vi lá ele me contando a história. O cara já com a torrefação dele, com o plantio dele. A gente chega, a gente vê o desenvolvimento, né? Sim, é muito bacana a gente ver pessoa humilde. Sim, desenvolver. Nossa, demais. Que cresceu, que lá vai desenvolvendo, que é feliz. Não é? Com o que faz. Gosta do que faz. Gosta do que faz e vai assim se transformando em uma referência. Ele é uma referência o Zé hoje. Rodrigues assim como a Agropecuária Dois Irmãos, uma referência, se transformou de fato numa referência. Assim, a gente tenta fazer o que pode. Mas aí, assim, nessa vinda, eu vim para cá em 2017, em 2020. 2020 eu plantei café. Porque eu já tinha uma pulguinha atrás da orelha com café, porque o pessoal da minha sogra é de café também. Eles são lá da região para cima de Caratinga, na zona rural de Raul Soares. Eles plantam café. A gente não vai muito lá. Eu fui lá antes de plantar o café, eu deveria ter ido lá, sei lá, umas 4, 5 vezes. A gente via aquele movimento do café. Quando eu conheci o Zé Rodrigues, vim para Coroaci, eu falei, não, gente, é isso aqui. Propriedade pequena... É o café ou é a agricultura. Boi é para quem tem terra grande. Sim. O boi tem um dado, eu sempre falo sobre isso, eu sou um dos que fica tentando promover o café para todo lado. Sim. Eu tenho um dado que nós fizemos um projeto lá em Sarduá. Eu tive aqui com o Rodrigo, com o Ronei, com o Zé Rodrigues, com a prefeita, com a secretária. Eu tirei uma foto, você lembra? Eu tava lá, verdade. Verdade. E a gente tá... A secretária de Agricultura de lá, como é o nome dela? A Daniela, e a prefeita Ivânia. Nós estivemos aqui e... A prefeita Ivânia esteve aqui no Caminho da Gente. Teve também, A Ivânia é uma pessoa muito bacana. E aí, assim, quem faz é eles, né? Quem tá com a caneta do poder público que tem poder para alguma coisa. Certeza. A gente, às vezes, dá só uma ideia, né? Dá só um empurrãozinho. Mas esse ano, lá em Sarduá, foram quase 40 produtores que plantaram café. Não existia café em Sarduá. Pois é. E é bacana. A gente, às vezes, como você falou, o santo de casa não faz milagre. Né? Às vezes as pessoas não sabem, né? O município vizinho veio aqui ver o que está sendo feito na nossa... Aqui do lado. Na nossa terra e voltou para implantar lá. Né? E às vezes tem eu já escutei muito isso. O povo de Sarduá é preguiçoso. Cara, não é. Não existe. Em todo lugar tem gente de todo jeito, né? Com certeza. Tem gente trabalhador, tem gente boa, tem gente ruim, tem gente preguiçosa, em todo lugar. Mas o povo de Sarduá também é. O que às vezes falta é isso. O cara, o produtor, aquele que tá lá, ele não consegue começar sozinho. Ele não consegue, ele não tem técnica, ele não tem conhecimento, ele não sabe onde comprar muda, ele não sabe qual adubo que usa, ele não sabe. E às vezes um produtor pequeno, o cara que vai plantar 500 mudas, 1000 mudas, ele não tem como buscar isso.
Ele não tem acesso a isso. É só através dessas políticas públicas mesmo. Com certeza. Que é o que foi feito aqui em Coroaci há Olha, muitos anos atrás. tem uma entrevista, me lembra, Mintas, de colocar o card aqui, né? Tem um lugar aqui em cima assim que a gente põe o card, da entrevista do Ricardo, o Ricardo da Eletronews, a entrevista do Levi da Levinet, que o Ricardo ele tem um dado interessante, que ele começou a loja deles, o Ricardo da Eletronews, ele começou a loja dele em um período assim, bem conturbado de Coroaci. Um período assim que o comerciante local estava quebrando. Um dado interessante que você pode observar que tem muitas pessoas de Sardoá aqui em Coroaci. Sim. Foi uma onda. A onda de Sardoá em Coroaci foi um período de dificuldade com o comércio local por causa da prefeitura, sabe? Por causa da gestão da época, prejudicou demais o comércio local, que enfraqueceu. E quando mudou a gestão, aí voltou a pagar em dia, as coisas começaram a funcionar. O comerciante coroaciense estava um pouco cansado. E aí vieram o pessoal de Sardoá. Aí vocês vieram, sabe? Eu vim nessa onda. Veio dessa onda e graças a Deus veio prosperando em Coroaci, né? Uma terra assim que tem se transformado em uma terra de prosperidade. Como a gente estava falando ali do Zé do Café, do Zé Rodrigues, né? Eu chamei de Zé do Café. Zé do Café. O Rodrigo, né? Que tem feito assim na secretaria um bom trabalho. Assim, sob a maestria, eu sempre falo que o gestor, ele é um maestro que fica conduzindo os instrumentistas, né? Sim. Tem o cara que toca violino, tem o cara que toca violoncelo. E o maestro fica dando tom e fazendo a banda tocar junto. Então, o Ronei, ele realmente começou por ser da zona rural, por ter uma origem da zona rural de Coroaci, ele tem um olhar assim, muito humano, diferenciado para a zona rural. Sim. Né? Às vezes as pessoas de Coroaci não sabem, né, como a gente estava falando, de pessoas que vêm de fora para ver o trabalho que está sendo feito. Né? Muito bacana. E assim, o povo de Coroaci está de parabéns. Para mim, como eu falei, é referência. Aprendi muito com a turma daqui, me abriu os olhos para muita coisa. E a gente está tentando levar essas ideias para lá. Sim. Inclusive, tem duas coisas que eu gostaria de falar para você a respeito do Zé do Café. A primeira delas é que ele mandou uma pergunta, que eu anotei a pergunta para fazê-la a você aqui agora, mas eu anotei e deixei lá na minha sala. Eu deixei na minha agenda. Eu estava conversando com ele, anotei na minha agenda, o Zé, me perdoa, cara. Me perdoa. Não, mas assim... Depois a gente responde ela. Mas assim, ele estava... O que eu me lembro de cabeça é o seguinte, ele estava falando a respeito de defensivos, de produtos de defensivos para o café. Diz ele que aqui em Coroaci, na sua loja, a gente encontra defensivos que nas grandes regiões produtoras de café, cafeeiras do Brasil, uma lá de São Paulo, 3 daqui do Cerrado, da Zona da Mata, toda essa região, as 3 regiões o sul de Minas, né, que dentro do estado de Minas Gerais, as 3 regiões mais produtoras de café, assim, de alta qualidade e produtividade, tem produtos que você veio para cá e consegue trazer para cá com preço competitivo para não precisar das pessoas virem de fora. Assim, como você consegue fazer isso? Eu acho que é mais ou menos essa pergunta aqui. Na verdade, assim, a gente tinha muita dificuldade no começo até de conhecimento. Eu não entendia nada de café, eu entendo muito pouco até hoje, né? A minha referência é o Zé Rodrigues. E a gente estava sempre, o que vocês precisam, quais são os produtos, ele fazia uma lista. Não, o Zé Rodrigues sentou várias vezes. Tem esse, pode ser esse ou esse, porque às vezes ele falava um, a gente não conseguia, porque tem muita questão de região. Às vezes essa região, ela tá... o mercado é todo fatiado, né? E esse mercado de defensivos, existe aí umas 3 ou 4 que dominam ele. Então, você pega, às vezes, uma Singenta da vida, eu ligo lá, essa região aqui é de um distribuidor lá de Manhuaçu, mas ele não atende ninguém aqui.
Entende? Não tem o produto aqui, mas a região é dele, eu não consigo comprar. Então a gente foi tentando buscar, aí às vezes aquele produto não dava, aí ele pegava um outro similar, de uma outra grande, até que a gente conseguiu encaixar alguma coisa. Que é onde entrou a rede, que é a nossa loja, em 2020, nós entramos em uma rede, que hoje chama Rede Super Rural, que é a necessidade de crescimento e a necessidade de unir força. Isso serve para qualquer área, né? No café, a gente está acabando de falar do apoio que a gente tem. Eu queria citar também o André. Quando eu plantei meu café, o André me doou um monte de muda. Sabe, ele tinha umas mudas aqui na saída da cidade, ele montou um viveiro ali na ocasião. Ele tinha passado por um momento conturbado em questão de eleição e tal, mas o André me ajudou muito. Eu lembro que eu plantei o café lá, aquele sofrimento, aquela dificuldade, umas mudas que a gente tinha conseguido, mas não tinha tanta qualidade, tive uma perda muito grande. Fiquei sabendo que o André tinha essas mudas ali. Liguei pro André, tal, como é que a gente faz? Você me vende? Falou, Diego, vai lá e pega o que você quiser. Cara, eu lotei caminhão de muda ali. O André não me cobrou R$1, cara. Não me cobrou R$1. Me ajudou pra caramba, me orientou, produto de usar, como fazer. O Zé Rodrigues e o André, os meus mentores do café. Uhum. Fui até mal assessorado, né? Não, você sabe, você, naquele evento que a prefeitura, que o Ronei. Você participou lá, também? Participei, Que evento lá, incrível, não é? Bacana, Eu não ouvi falar, assim, eu não tive notícias até hoje, eu tenho bastante tempo que eu sou dessa região, assim, de um evento daquela qualidade, muito não é? bacana, Assim, com tantos produtores e com mesmo. conhecimento, assim. Como eu falo, vocês estão anos-luz na nossa frente. Mas num dia nós vamos chegar onde Coroaci está. Mas Coroaci já vai estar bem à frente. E outra coisa que eu queria falar para você a respeito do Zé do Café, que realmente ele me introduziu em um novo jeito de beber café. É porque antigamente ele tem até isso também aqui no cardzinho, né, Rabitas? A gente vai colocar no cardzinho a entrevista dele, a última entrevista que teve, a entrevista dele, ele falando do café extra forte. Rapaz, ele abriu pra gente aqui um universo do café que eu não tinha noção. Eu sabia que existia alguma coisa nesse sentido, mas não com a profundidade que ele falou. E aí, ele explicou pra gente aqui, ele trouxe diversos cafés e mostrou o café extra forte, como o café extra forte é produzido. Ele falou assim a respeito do preço do café. Ele falou, olha, o café custa R$30 o quilo. Uma saca, R$1.500, uma saca de café. Vai sair mais ou menos R$30. Café cru, né? O café cru sem processar. Aí a indústria vai pegar aquele café, vai levar, vai processar esse café, vai empacotar esse café, vai torrar, moer, processar esse café todo, embalar esse café, colocar um tanto de imposto ali por cima, mão de obra para fazer isso tudo, transporte para ir, transporte para voltar, aí ele vai chegar no armazém, no supermercado, o distribuidor para o supermercado, cada um ganhando, o supermercado vai colocar lá 30%, 35% em cima daquele café, vai pagar imposto daquele café novamente. E não tem jeito dele ser menos de R$60. Você está pagando menos de R$60, você não está bebendo café. Tem tudo ali, menos café. Aí ele começa a explicar, não, o café, ele tem. Ele foi explicando as coisas que tem. Aí, falei, caramba, cara. Todas as vezes que eu tomava café, eu sentia aquele gosto de pirona. Minto. Eu tomava café, eu não sentia gosto nenhum. Tomava café. Fazia o café, a gente tomava aquele café preto. Eu gostava sempre de um café mais ralo, né? Um café mais fraco, que a gente chama. Mas eu tomava, não sentia gosto nenhum. Eu comprei o café dele. Eu comprei um pacote com 5 quilos. Eu tomei o café dele. Aí, quando aquele pacote acabou, eu comecei a tomar do outro que a gente tomava. A gente comprava aqui. Quando eu tomei, falei, meu Deus, que é isso? E falei para ele, meu querido, eu tomei do outro café. E ele foi e explicou essa realidade do café. Inclusive, nós vamos até tomar um cafezinho. Tomar o café do nosso amigo Zé Rodrigues. Vamos brindar ao café especial. Rapaz, e tem um outro dado, o entrevistado é você, mas eu tô falando demais, sabe? Mas assim, ó, o Zé, ele me falou a respeito. Ele criou a marca dele. A marca desse café, ele tem uma classificação ABINC,
que é um feito assim extraordinário. É um café que tem uma classificação, um café especial, Muito bom. não é? E ele falou que vendia o café, olha que como um ser humano é. Olha como um ser humano é. Ele pegava o café dele, ele fazia, ele mesmo torra, né? Como você falou que já foi até na torrefação dele, e colocava numa sacolinha e pregava um adesivo. Uhum. Aí, e colocava à disposição no comércio para vender. Aí ele começou a fazer, ele conseguiu o selo de qualidade, que é todo cafeicultor sonha com conseguir, um cara aqui nosso, referência no café no estado, Sim. conhecido talvez até fora do estado, conseguiu esse selo e fez uma marca e uma embalagem. Uma embalagem. Café rural? Sim, é, uma embalagem bacana. Aí as pessoas via a embalagem e falavam assim: não, café daqui de Coroaci não deve prestar. Santo de Carlos Você não tá faz milagre. entendendo? Por que de Coroaci, cara? É, Como é que Santo de Carlos não pode? faz milagre. Esse ditado, ele cabe em tudo. Não é verdade? É. E o café assim especial. O café, o Zé é uma referência em tudo, cara. Porreta, um cara Primeiro, diferente. gente boa e tem um Demais, conhecimento né? assim. Muito humilde, né? Então é isso. Hein? Aí, continuando, né, a questão da gente ter acesso a essas grandes que eu falei que é, mais uma vez, a necessidade de unir força, né? Você tem uma dica que a gente dá para qualquer pessoa que está começando a vida em qualquer ramo. Eu falo sempre isso, as dificuldades são as mesmas em qualquer lugar, né? A dificuldade de mão de obra, é o apoio que você não consegue do poder público. E se tem uma fórmula para você conseguir vencer isso, é unir força. Unir força com iguais, com as pessoas que estão na mesma luta que você. E a gente, em 2020, né? Essa iniciativa nem foi minha, essa iniciativa é de alguns amigos lá de cima. A iniciativa da rede, eles já tinham feito algumas tentativas frustradas de juntar um grupo de lojistas para criar uma central de compras, que é para conseguir ter acesso à indústria, ter acesso aos mercados que só os grandes conseguem. Então, assim, em 2020 eu fui convidado para integrar uma turma lá de cima, né? A regional é Guanhães, e nós começamos a rede Super Rural. Inicialmente. A rede é tipo uma cooperativa É uma central de compras. Uhum. É uma cooperativa de lojistas. De lojistas. De lojistas, exatamente. Ela começou com 10 lojistas, hoje já são 22, em 6 anos. E a rede, hoje ela tem uma central lá em Guanhães, que tem os produtos lá. Hoje, 80% do que a gente compra, do que tem na loja, vem ali de Guanhães, porque está centralizado lá e ela distribui para 22 cidades na região. Então aí que nós vamos ter acesso ao que só os grandes tinham. A gente não conseguia concorrer. A gente ia para conseguir vender um saco de adubo, a gente ia comprar de um distribuidor, a gente não conseguia acessar a fábrica, porque a gente não tinha volume. Hoje a gente tem. Hoje nós somos distribuidores de herbicida, a gente tem uma bandeira que na região é só a gente que trabalha. Isso tudo devido à rede, né? Então foi outra virada de chave. Depois da rede, nós temos lojistas que cresceram 500% nesses 6 anos. O cara entrou lá e quintuplicou o faturamento dele, teve acesso a produto que ele não tinha, não conhecia. E uma coisa que a gente fala sempre lá, que é importante demais, hoje, assim, parte dos meus amigos mais próximos são o pessoal da rede. A gente só convive com o trabalho, né? Uhum. Então a gente está trabalhando e cria vínculo e aproxima daquelas pessoas. Pessoas que viram referência pra gente. Lá tem cara lá com 35 anos de loja. Tem cara com 20 anos de loja. Tem cara que quando começou tinha 4 anos de loja. Era um menino, né? Hoje ele já tem 10. Então é o velho unir forças. Foi uma outra virada de chave positiva que nós tivemos na vida. Como tudo, tivemos dificuldades, passamos dificuldades, tomamos prejuízo. Mas. Todo bicho vai aprender, né? Aprender a viver. Mas estão rompendo. Ô, Diego, tem um rapaz, eu já citei, né? Vou citar novamente, aqui na cidade. Meu amigo de escola, desde 16 anos. O Ricardo, da Eletronews, ele começou a loja dele aqui, como eu estava dizendo, em um momento específico da história do Coroaci.
e vem desenvolvendo. E eu percebo assim, como o comércio local tem aquecido, está aquecido, como é que as pessoas na zona rural estão produzindo, é pela quantidade de vendas que ele tem. Ele estava até no WhatsApp dele e no Instagram, ele chamando um montador, precisando de montador para trabalhar com ele, porque a loja dele tem crescido muito. O que é isso? Isso é resultado de uma região que tem melhorado, que está produzindo, que tem condições de consumir, não é? Ele tem. É lógico que ele faz isso porque ele é gente boa também. Gosto muito dele. É um rapaz muito trabalhador, inteligente, mas também a gente vê que as coisas têm dado certo. Sim. O ambiente está propício, né, para a produção. Agora, uma pergunta da Cleviana. Cleviana é enfermeira aqui na nossa cidade e ela é casada com o vereador Zé Henrique, o vereador mais bem votado da nossa cidade. Bacana. Ela fez a seguinte pergunta: qual o conselho que você dá para um jovem, uma pessoa jovem, ou talvez nem tão jovem, abaixo de 60 anos, que pense em empreender no município, na região? Qual que é a dica que você dá para um empreendedor ou a pessoa que deseja empreender, entrar? Qual que é o conselho? Qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Pastor, assim, a vida ela é feita de alguns pilares, né? Tem onde você fugir disso. Deus, trabalho, honestidade, humildade. Para mim são os principais. Se você começar seu trabalho pautado nisso, não tem muito como dar errado. É nesse caminho. Obviamente, você tem que buscar conhecimento na área que você está trabalhando, que vai começar a trabalhar. E você tem que gostar, né? Você gostando e buscando conhecimento na área, buscando conhecimento de gestão, de lidar com pessoas, não tem muito errado. Eu falo sempre que não existe bom ou mau negócio. Em qualquer negócio que você iniciar, se você pesquisar, você vai ver gente que quebrou mexendo com aquilo e você vai ver gente que prosperou e ficou rico mexendo com aquilo. Sim. No mesmo ramo. Tudo é uma questão de gestão. Então é isso. É esses 4 pilares que eu citei. Buscar conhecimento na área, fazer um trabalho sério. Não tem muito onde correr. Pé no chão, né? Não adianta querer galgar muita coisa, tem que ser dado um passo de cada vez. E tem que estar disposto a trabalhar muito, a passar dificuldade, porque todo início de negócio tem. É um mas plantio, as coisas. É o agro mesmo, é um plantio, não tem aonde correr. Então, acho que é isso. Diego, tem uma situação que eu vejo que é uma reclamação recorrente do agricultor, da pecuária, do agronegócio. É a situação que várias políticas ambientais, Nossa. é um tanto de coisa que tem acontecido assim que o produtor rural queixa-se, né? Por exemplo, os produtores de leite que eles têm permitido agora comprar o leite em pó, transformar o leite líquido e vender, reidratar o leite e vender, que tem prejudicado bastante os produtores rurais. O que é que você acompanha esse cenário? Sim, acompanho muito, a gente vê muito isso, né? Mas infelizmente isso não tem. Lógico que a gente não pode cruzar os braços, achar que isso é normal, que isso vai acontecer, mas isso para a gente buscar auxílio, buscar apoio, é através do voto, cara. É através da representatividade que tem lá em cima, porque infelizmente essa turma que faz as leis. Lógico que tem gente muito competente, tem gente muito bem intencionada, mas tem gente que não entende a realidade do produtor aqui. Às vezes o cara cria lá uma lei que ele está visando a proteção do meio ambiente, que é importante, né? É a nossa casa, né? Se não cuidar do meio ambiente, onde que a gente vai viver daqui a uns anos, ou nossos filhos, ou as futuras gerações? Então isso precisa ser cuidado, mas muitas vezes isso é tratado por
por quem não entende muito do negócio. Aham. É até engraçado, há pouco tempo saiu um projeto de lei, é óbvio que isso não vai passar, que os caminhões que transportam gado iriam precisar ter climatizadores pro gado. Eu vi aquilo. Cara, não tô falando que o gado não mereça, mas muitas vezes o motorista que tá lá dentro não tem. Rapaz, o da ambulância. Não tem. O cara é uma ambulância, não tem. Então, assim, infelizmente vai existir esse tipo de coisas. Mas a gente, eu falo que a gente às vezes tem que olhar menos televisão, olhar menos as informações da mídia aí, olhar menos essa turma que tá lá em cima, que muitas vezes não nos representa, e trabalhar mais, Trabalhar mais. Trabalhar mais. Trabalhar um pouquinho o deles, né? Exatamente, Porque fazer sabe a parte que vai ter que tirar o deles. deles. E você vai ter que lidar com isso, não tem jeito. Tentar respeitar ao máximo as leis ambientais, né? E eu acho que a forma de mudar isso aí é mudança de mentalidade. É um conselho que você dá para um jovem, é um conselho que você dá para o seu filho e o seu voto, né? Não tem jeito. Eu tive uma experiência esses dias atrás, aí, os últimos meses, assim, muito boa, porque eu tive a oportunidade de entrevistar aqui, vai estar no card, né, Aminta? Então vamos colocar aqui no cantinho, a entrevista com o deputado Lincoln Portela. O Lincoln Portela é uma das pessoas que, assim, não tá pior. Sabe aquela pessoa que ajudou a não deixar a vaca ir pro brejo até hoje, sabe? Tem muita gente séria lá, né, pastor? Você chegou a assistir a entrevista dele no canal? Não, o Lincoln Portela eu sei. Eu acho que foi antes do Zé Rodrigues. Uhum. A entrevista anterior à do Zé Rodrigues foi com o deputado. E foi legal por quê? Porque ele abriu pra gente aqui coisas que a gente só vê na TV, que a gente não entende com profundidade. A pessoa, não, olha, isso é isso, aquilo. Infelizmente, com o tempo que a gente tem, não dá para pormenorizar tudo. Mas, assim, foi incrível, cara. Eu gostei muito, assim, de ouvir o que as pessoas tramam contra o agronegócio, porque existe uma certa, um certo prejuízo. E eu também tive a felicidade, assim, na companhia do prefeito, de ir na cidade de Salinas, agora recente. Na cidade de Salinas, nós tivemos um encontro com a secretária de Estado do Desenvolvimento Social, que é filha do deputado. Ela é filha do deputado e é secretária secretária de Estado da CEDESE, secretária do Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. E nós conseguimos lá, pedido meu, assim, em amizade e parceria assim, com o Lincoln, deputado. Ela é deputada estadual também, mas está afastada para Secretaria de Estado. Agora eu acredito que até ela descompatibilizou e voltou para a Assembleia Legislativa novamente por causa da eleição que está se aproximando. Mas nós tivemos lá, conseguimos caixa de 1.000 litros, conseguimos muitos canos e tratoritos. Bacana. Nós conseguimos vários tratoritos para Coroaci e deixamos, inclusive, até a porta aberta para a gente começar a desenvolver em Coroaci. O corte do nosso prefeito é exatamente essa questão aí da agricultura familiar e do agronegócio. Muita coisa sobre a mesa, muitos projetos, possibilidade de projeto para a gente desenvolver aqui para o homem do campo, sabe? Não, bacana. Eu acredito que... Você conhece o IDENE? Já ouviu falar no IDENE? Não. O IDENE é um órgão do governo do estado que atua nessa região semiárida do estado de Minas Gerais, norte de Minas, nordeste mineiro, norte de Minas, esse semiárido mineiro. E o superintendente do IDENE vai estar aqui, vai dar uma entrevista para a gente aqui. Bacana. E na ocasião, eu vou até apresentar a ele alguns produtores rurais, alguns líderes de associação, porque o Estado quer trazer para a gestão e trazer para o município o que puder ser feito
para o homem do campo, para as pessoas que... Tem muita coisa boa, né? Tem que... Muito projeto bacana que a gente coisa boa. fica muito distante. Muitas vezes a gente nem toma conhecimento, mas existe. Quando vier, eu gostaria de convidar você. Claro, tá? à disposição. Porque sim. você, como... O pessoal trabalha, mas precisa de um produto bacana para... O que a gente puder fazer para apoiar, eu sou produtor também, eu quero estar junto, quero usufruir desses projetos. Sim, muita coisa bacana, cara. Muita coisa mesmo. Você que está assistindo essa entrevista até agora, você não pode deixar de se inscrever no canal, tocar no sininho de notificação, curtir esse vídeo e deixar um comentário, porque isso ajuda muito o canal. Eu gostaria de perguntar para você, do ponto de vista da juventude, das pessoas que nos assistem hoje, qual é a percepção que você tem do mercado de trabalho? Pastor, eu acho que o mercado de trabalho, hoje, ele nunca foi tão aberto, nunca teve tantas oportunidades. Hoje, as pessoas estão escolhendo onde eles vão trabalhar. A verdade é essa. E muitas vezes, os jovens, as pessoas que não têm uma visão a longo prazo, né, enxergam isso como uma oportunidade de não se preocupar em manter aquele trabalho ou em crescer naquele trabalho. É tipo assim, aqui se eu sair daqui amanhã, eu acho outro ali na frente, ali na esquina, aí lá. E vai ficar na mesmice de sempre. Em qualquer lugar que você for, você tem que trabalhar. Não adianta você querer achar que vai sair lá da agropecuária e vai para um depósito porque lá na agropecuária é muito rígido, tem que cumprir horário, tem que carregar caminhão, tem que trabalhar, às vezes passa do horário. O outro que você for é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que as oportunidades são muito grandes, o mercado é carente, a pessoa que quiser desenvolver está no melhor momento. Agora, o que ele precisa? Aproveita a oportunidade que é dada, faça além da obrigação que foi te passada, e no momento que tiver uma oportunidade ou uma vaga de promoção, você vai ser lembrado. A sorte, né? Tem gente o pessoal fala muito isso. O sujeito deu sorte. A sorte, ela só aparece para quem está preparado. Não adianta te oferecer uma vaga para ser gerente de alguma coisa se você não tem condição de conduzir. Você tem que se preparar. Então, é abraçar as oportunidades, trabalhar muito e fazer mais do que foi te passado. Essa é a dica para a juventude. Menos celular, né? A turma hoje, tudo eu acho que os jovens que querem desenvolver, eles deviam fazer um voto, né? Olha, celular vai ser tal hora, para uso não profissional, né? Que não se desenvolve. Essas redes sociais, essas coisas, eu vou ficar 1 hora por dia e pronto. Fora isso, é para trabalho, é para desenvolvimento, porque os jovens estão perdendo muito tempo com isso e as oportunidades estão passando. O mercado hoje ele é gigante e aberto. Diante de tudo que você viveu, diante de tudo que nós conversamos aqui, o pouco que você lembrou, que certamente, né? Tem muita coisa. Muita coisa além daquilo que a gente conversou. Qual que é a lição? O que é que mais te marcou? Qual é a lição que salta aos seus olhos assim? Como você lê a vida agora, depois de você ter percorrido todo esse caminho? Pastor, eu sou muito grato a tudo que passou pela minha vida, as pessoas que me auxiliaram, me ajudaram. A gente tem muitas referências, né? Você tem algumas aqui. E sou muito grato a tudo que passou, muito grato a Deus, pela minha família, pelo que a gente conseguiu construir, por tudo. E o que eu tenho hoje é só agradecer. Uma referência para a minha vida é os pilares que eu falei: trabalho, honestidade, humildade e Deus. A pessoa que coloca esses 4 pilares na vida dele, não tem como dar errado. Sim. E eu sou muito grato. Acho que a palavra é gratidão. Eu sou uma pessoa já de meia idade, né? E eu não estou buscando muito mais coisa na minha vida, não. Eu acho que é aperfeiçoar e afinar as coisas que Deus já me proporcionou e dar oportunidade para outros. Muito jóia. Qual é o papel da sua esposa e da sua família dentro dessa construção? Cara, os filhos da gente são tudo, né? Eu tenho dois filhos, eu casei mais velho, já casei com 32 anos. Meus filhos, hoje eu tenho uma menina, a Alice, que vai fazer 8, e tem o Rodriguinho, que tem 2,5, que são os xodós, né? E o que a gente tem é para eles. A minha menina tem 7 anos, ela já participa de alguma coisa na loja. Ela já vende picolé lá para os clientes, ela já
conversa com a turma, ela já tem um login lá que ela faz alguma venda de alguma coisinha, pega uma ração para um cliente lá ela gosta de pegar a ração e pesar. Já tá naquele ambiente ali. De trabalho, né? Ela tá ajudando vocês. Cara, uma criança, um jovem no ambiente de trabalho, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas aquele ambiente ali para a formação dela, para o desenvolvimento dela, eu acho importantíssimo. Indispensável. Eu acho que se um pai quer formar um filho, coloca ele para trabalhar. É o que eu falei lá atrás, do que o meu pai fazia comigo, que eu achava ruim, ficava com raiva, porque eu queria dormir, porque eu queria dormir até mais tarde, porque eu queria ir jogar bola, porque eu queria brincar com meus colegas, eu estava trabalhando, mas é o que forma a juventude, que forma o jovem. Uma das coisas mais importantes é o trabalho. Então, eu acho que é isso. Meus filhos são tudo. A minha mulher trabalha comigo na loja, lá em Sarduá. Ela é nutricionista de formação, trabalhou muito tempo em prefeituras, secretarias, e já tem uns 4 para 5 anos que ela está comigo lá na loja. Um momento de dificuldade, a gente tem pessoas, ela pulou para dentro e é praticamente ela que toca a loja de lá. Ela é o meu braço direito, a perna direita, o esquerdo. Então, ela me ajuda muito, é meu apoio. Porque o apoio da família é indispensável, Nossa, né? Em demais. qualquer... Tem minha mãe também que trabalha comigo. Minha mãe é professora aposentada, né? E ela aposentou, ficava em casa e eu com dificuldade de gente, de confiança, né? Aquela história, a gente não tem uma estrutura muito grande para conseguir vigiar, fiscalizar, né? A minha mãe hoje é a que cuida do meu financeiro, ela que organiza os pagamentos, faz os lançamentos. Ninguém melhor, né, para mexer com dinheiro do que a minha mãe. Então, me ajuda muito já, nem sei quanto tempo, deve ter uns 10 anos que minha mãe trabalha comigo. Me ajuda muito. Ela é professora aposentada e me ajuda lá na loja. Ajuda demais. Uma coisa que eu acho muito importante, quando eu leio a Bíblia, eu vejo uma história interessante, a de Noé, porque Deus falou com Noé que era para Noé fazer uma arca, através da qual ele iria salvar a família dele toda. E a esposa dele não ouviu aquela conversa, os filhos dele não ouviu, mas ele teve a capacidade, a liderança de conduzir toda a sua casa, toda a sua família para dentro de um projeto. Então a gente sabe quando um projeto é de Deus e quando a pessoa está sendo assim um bom líder da família, é quando você vê os dele envolvido no processo, envolvido no projeto. Né? Quando você vê a esposa, a mãe, os filhos assim envolvidos dessa maneira, é um sinal que eles entenderam, que ele respeita a liderança do marido, né? A visão, e que Deus está dentro desse projeto. E é muito bom. Hoje eu fiz uma postagem interessante. Uma frase atribuída a Maquiavel. Ele diz assim, que a primeira coisa que um cego faz depois de recobrar a visão é abandonar a bengala. Como é que as pessoas têm a facilidade tão grande de, no momento que cessa a necessidade, esquecer do apoio que recebeu? Verdade. A gratidão é uma coisa tão divina, a gratidão é uma coisa tão de Deus, a gratidão faz tão bem. A gratidão faz bem pra gente, faz bem pro alvo da gratidão da gente. A gratidão faz bem pro espaço que a gente tá. Quando a gente vê uma pessoa que é grata a Deus, uma pessoa que é grata aos amigos, uma pessoa que é grata às pessoas que trabalham junto com ele, as pessoas que compram, isso é uma característica, é um traço do caráter de nobreza, uma pessoa nobre. Né? Eu vejo isso assim no seu relato, como as pessoas que entraram na sua vida marcaram você e a gratidão que você carrega, né? Sim, claro. Dentro do coração por cada uma das pessoas que fizeram parte. Ninguém consegue nada sozinho, né, pastor? Tudo tem que ter apoio, né? Tem que ter a bengala, né? É uma construção. A gente precisa, é uma construção em tudo, né? Tudo que a gente faz na vida, tem pessoas que nos ajudaram, com certeza. Eu sou muito grato a mãe. Alguém foi canal da bênção de Deus. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Tudo que a gente vai fazendo,
Deus ele vai colocando aqueles canais, aquelas pessoas, né? E a gente tem que tentar ser canal para alguém também, né? É isso aí. Retribuir. Com certeza. Né? Você só colhe o que você planta, né? Não tem como ser diferente. Exatamente. Então, Eu preguei isso na igreja esse fim de semana. Não foi, filho? Foi isso que eu preguei? O Amitas não lembra, cara. O Amitas já tá cochilando. O Amitas não lembra que eu preguei. Mas exatamente eu preguei a recompensa da honra. Se você quer honra, você semeia honra. Você quer ser honrado? Você semeia. Isso é diferente. Agora você lembra. Ou seja, é porque é mediante a sua semente que você vai ter a colheita, né? Não tem como ser diferente isso, né? Não tem como ser diferente isso. Diego, hoje, pra gente ir finalizando, qual que é a mensagem que você deixa para todas as pessoas que nos acompanham de casa, todas as pessoas que seguem o canal? Qual que é a mensagem que você deixa para ele? Assim, como ser humano, como pai, como empresário? Pastor, queria, assim, primeiramente agradecer vocês aí pela oportunidade, agradecer mais uma vez a turma de Coroaciense, né? Os coroacienses? Os coroacienses, né? Eu sou muito grato a essa cidade, sou muito grato aos muitos amigos que a gente fez por aqui, o pessoal que tá junto, o pessoal que trabalha com a gente lá na loja, que turma boa, que turma diferente. Os produtores que estão lá com a gente, o apoio de vocês aqui, do pessoal da Prefeitura, Poder Público. Como eu falei lá atrás, eu não sei como é que... eu não consigo enxergar como que seria a minha vida se eu não tivesse contato com essa turma, se eu não tivesse vindo para cá. Não sei como é que a gente estaria hoje, né? Eu tô aqui há 9 anos, parece que eu nasci aqui, gosto daqui, quero desenvolver aqui. Então, assim, primeiramente agradecer. E é isso, né? Deixar uma mensagem aí de apoio, que a gente está aqui. Então, eu fico pouco aqui, mas tem a minha turma ali e tem contato direto comigo. Que precisar da gente está ao alcance. Tenho maior satisfação de ajudar as pessoas quando está ao meu alcance. E a gente tenta proporcionar aí o que tem de melhor no mercado. A gente busca o máximo de informação, busca o apoio e o que o pessoal pede para a gente buscar, a gente corre atrás. E estamos de portas abertas lá, né? Que precisar da gente lá, principalmente na área do café. Eu sou menino do café ainda, né? Mas estou muito empolgado, gosto demais. O que precisar de apoio da gente, nós estamos aí à disposição. E é isso. Se eu deixar uma mensagem, não sou referência para ninguém, não acho que eu sou exemplo para ninguém, né? Sou um ser humano cheio de falhas e de erros, mas eu me considero um cara trabalhador. Sou melhor do que ninguém, não, mas tudo que a gente construiu foi através de muito trabalho e uma mensagem que eu deixo para todos é isso aí, pautar a vida em trabalho e honestidade, e humildade e confiança em Deus. Não tem como dar errado, não. É isso aí. Amém. Olha, junto com você lá, trabalha uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito, é o Denis. O Denis O Denis é o brincalhão da turma, né? Cara, ele muito é bacana. muito Eu falo sempre que pessoas com aquele espírito, eles contagiam o ambiente, né? Sim. O Denis, ele que faz o transbordo de carga de lá para cá, né? Ele que dirige o caminhão e a fábrica é lá em Serra do Ar. E o Denis, onde ele chega, muda o ambiente. Já chega, brinca com um e faz hora com o outro, aquele riso fácil, né? Um cara muito bacana, um cara contagiante. Um cara sem muito maldade, bom. né? Demais, um cara que tá lidando extremamente com você. humilde, extremamente trabalhador, extremamente simples. Ele é um cara... eu resumo ele nisso, contagiante. É um cara alegre e contagiante. Ele é um cara... Diego, meu irmão, eu que agradeço você, sabe? Ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente, de estar compartilhando o seu caminho, fazendo o seu caminho ser um caminho da gente, a gente poder referenciar a vida dessa juventude pelo exemplo de vida que você, como pai, como empresário, como irmão, enfim, cara, muito obrigado. Deus abençoe você, sabe? Eu espero que vá tudo bem com você, com a sua família, com a sua empresa aqui, Sardoá, e que as pessoas da região vejam o trabalho que está sendo feito, não é? Assim, o empenho em oferecer o melhor, em favorecer a vida das pessoas que estão lá no campo,
e que precisa de conteúdo, de mercadoria de qualidade, né, de produtos de qualidade para resolver as suas demandas lá, as suas necessidades. Deus abençoe você, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, pastor, mais uma vez. Desculpa aí os maus jeitos, não sou muito bom de Não, oratória, não é muito a minha cara, área. foi sensacional, meu irmão. Perdoe pelas Você tem falhas, que dar curso pra gente. Não, que é isso. Só agradecer mesmo a oportunidade e Deus que abençoe a vida de vocês, o trabalho de vocês aí. Amém, meu querido. Muito obrigado. Meu irmão.